A paz do Senhor, Paz. Irmãos, boa noite. Queremos agradecer o privilégio de estar aqui hoje, né? Para dividir com vocês o que Deus falou conosco ontem. E a gente queria agradecer o pastor pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Dividindo essa palavra tão preciosa. E vamos começar com os avisos, né, Fabi? Os avisos da IHM são oração todos os dias, todos não, segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 e à tarde, das 15, acho que às 16, né, com a Zenaide. E à noite nós temos as orações com os homens. Quem tá na liderança é o André, né? Queremos também falar que todas as quintas tem lives às 19h30, culto presencial todos os domingos, não precisa mais de fazer as inscrições, está liberados, né? Coleta de alimento nós vamos ter no final do mês. E oração, também temos a oração com grupo de intercessão, todos os domingos antes do culto às 5 horas, né? Com o Zé Neném e com a Luzineide. Tem sido bênção essas orações. Glória a Deus, né? Amém. E hoje a gente vai trazer uma palavra que Deus falou fortemente no meu coração e no coração da Fabi, né? Amém. Então a gente quer já dar entrada vamos orar, né, Fabi? Vamos orar. Vamos orar, porque assim, a palavra tá assim, muito forte hoje, vai falar grandemente comigo, já falou comigo, com a Fabi, agora vai falar com vocês. Amém. Eu creio. Amém. Glória a Deus, Pai. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, entramos na Tua doce e maravilhosa presença, amém, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Queremos Te agradecer, Senhor, porque se estamos aqui hoje é porque o Senhor permitiu, Pai. Oh, Senhor, nós queremos apresentar, Pai, todos que estão assistindo agora essa live, amém, e aqueles que vão assistir mais tarde, Pai. Que o Senhor fala do mesmo modo que o Senhor falou conosco, fala com todos eles, Pai. Amém, que cada coração que receber essa palavra seja uma boa terra. Amém. E que essa palavra venha germinar, venha dar muitos e muitos frutos, Pai. Oh, Pai, liberamos palavra para o Teu povo, Senhor, de libertação, de restauração. Oh, Pai, nós Te agradecemos, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Caia por terra todo cansaço, caia por terra toda distração que venha atrapalhar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós já Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, a nossa palavra hoje começa em Mateus 11:28, né? Aí é um texto que acho que todo mundo já conhece esse texto, né? Mas vale a pena a gente ouvir essa palavra hoje e a gente vai sair daqui diferente do que entrou, tá? Tá escrito assim, Mateus 11, do 28 ao 30. Abre a Bíblia de vocês, que vocês podem acompanhar a gente, tá? Então lá tá escrito assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhe darei descanso e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu te dou é leve. Tomem sobre vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve, né? Então, quando a gente quando a gente depara com essa palavra, a gente vê que Jesus está fazendo um convite para nós, né? Um convite. Não é uma questão de correr, buscar por esse convite, por essa palavra, não. A questão é correr, andar, e não é correr e nem andar. A questão também não vem através de uma religião, que isso também não é o que ele está fazendo, esse convite não é isso. A questão também não é largar tudo, né, para vir até ele. A questão que muitas vezes que impede a gente de aceitar esse convite que ele está falando, sabe qual é? A gente parar tudo e ir para um lugar de descanso com o Senhor.
né? Um lugar de descanso, onde ele fala assim, ó, vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, né? Então, muitos de nós estamos sobrecarregados. Muitos de nós têm um monte de coisa para fazer. Muitos de nós estão com dificuldades, com problemas gravíssimos, né? Que temos que resolver. Mas o que ele fala? Vem, né? Troca comigo esse seu jugo. Muitas vezes a gente está impedido de chegar nesse lugar onde ele está, né? Então hoje, nessa noite, acho que a palavra vai ser bem clara com a gente, tá? Como que a gente faz isso, Cida? Como a Fabiana vai fazer isso? Então, a gente tem que priorizar as coisas de Deus, priorizar estar naquele lugar com Jesus, para que a gente possa descarregar o jugo, entregar o jugo para ele, né? Ele fala. E aí, Felipe, pode continuar, porque senão eu vou embora. Quando nós conversamos, né, sobre essa passagem de Mateus, capítulo 11, nós pontuamos aqui algumas partes desses 2 versículos que nos chamaram muito a atenção, né? E o fato é que todos nós temos passado por momentos difíceis, né? O mundo inteiro está passando por um momento de pandemia. E isso acarretou para a sociedade como um todo desemprego, enfermidade, né? Pessoas que, infelizmente, perderam pessoas queridas, tiveram que abandonar suas casas porque não conseguiram muitas vezes pagar aluguel. Muitas agora têm enfrentado dificuldades, às vezes, para fazer as compras mensais, manter as despesas da casa. Então, nesse momento, estamos passando por dificuldades. Uma tempestade, né? E a verdade, irmãos, é que de tempos em tempos, nós acabamos passando por algum tipo de tempestade. Ou seja, em alguma área particular da nossa vida, ou algo que possa ter acontecido com pessoas que amamos, pessoas próximas. Mas a realidade é que de tempos em tempos passamos por algum tipo de tempestade, por algum tipo de dificuldade. E aí, pensando sobre isso, nós temos ali em Marcos capítulo 4 que diz que Jesus dormia em meio a uma tempestade, né? E aí a gente para pensar, Jesus conseguiu, mas eu não sou Jesus. Você é Jesus, Cida? E os discípulos, eles não estavam passando por um problemão ali, né? Eles também estavam com dificuldade, com certa dificuldade para resolver aquela situação, né? E a pergunta que fica como que eu percebo Jesus diante de tudo isso? Como é que nós percebemos Jesus quando estamos em meio a tempestades, né? A gente citou aqui inúmeras, mas cada um sabe, né, do seu particular de vida. E quando nós estamos nessa tempestade, será que conseguimos descansar? Como aqui a gente leu em Marcos 4, o que realmente é descansar? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E a gente quer começar a partir dessa pergunta. Por que aprender a descansar em Deus é tão importante para nós? É tão importante para a Igreja de Cristo? Por que devemos aprender a descansar no Senhor? Né? E aí nós encontramos ali em Salmos 91, versículo 1, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Poderoso, do Todo-Poderoso. E no versículo 15 desse mesmo capítulo do Salmo 91, está escrito: quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu resgatarei e lhe darei honra. Então, nós separamos aqui 3 pontos. O primeiro versículo de Mateus, venham a mim, né? É uma ação, né? Jesus está chamando e requer uma ação, venham, né? Que quer dizer, que significa voltar, regressar. No versículo 1 do Salmo 91, aquele que habita. Habitar vem de morar, residir, não é uma visita. Então, o Salmo 91 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Ou seja, você permanece nesse lugar, abrigado. E o versículo 15 que é, quando clamar. Ou seja, não é um sussurro. Clamor é brado. É quando você implora. Quando você está em desespero, você não ora sussurrando.
Você ora sussurrando quando você está... De jeito Né? nenhum. Geralmente a gente chora, vai com canto. Por isso que a Bíblia diz, né? Vai para um lugar reservado para você ter seu tempo com Deus. Então, irmãos, nós temos aqui 3 ações, né? Aquele que habita, ou seja, aquele que mora, reside, não é uma visita, não é uma temporada no abrigo do Altíssimo. Aquele que clama, ou seja, você diz para o Senhor, né? O que você realmente precisa. Sim. E aí ele continua, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. E venham a mim, que é o primeiro versículo que a gente iniciou a ministração, que é voltar e regressar. Todas essas afirmações nos mostram que a primeira ação é do ser humano. Então, a primeira atitude é nossa. Nós é que temos que ir, nós é que temos que habitar, nós é que temos que clamar. Então, a primeira ação é nossa. Amém. Né? Porque o Espírito Santo ele não força nada. Quem precisa, quando a criança está com fome, é ela que chora. Não é verdade? Uhum. Quem tem necessidade que chora, né? Eu descanso no dicionário quer dizer repouso, sossego, alívio, né? Apoio. Apoio para quem? Para os cansados e sobrecarregados, né? Cansado no dicionário fala sobre alguém que cansou ou sobre uma terra que já estava produzindo pouco, porque já suportou muitas e muitas culturas. Quantas vezes a gente sentimos esse cansaço, né? Quantas vezes a gente já precisou, né, de recorrer a Jesus. Tanto que nem aguentamos, às vezes, mais um ciclo de problemas, né? Parece que a gente não tem mais força, né? E o dia a dia está, assim, minando as nossas energias, pouco a pouco. Ainda mais, né? Porque a gente anda muito cansado, às vezes, a correria do dia, a gente chega à noite, a gente se sente sobrecarregado, aquele peso mesmo, né? E aí, sobrecarregado no dicionário quer dizer sobre uma carga em demasia, sobre tomar encargos excessivos, né? E aqui afundamos, o que é afundar no barco? Já estavam cansados, mas aumentando as nossas cargas, né? Nós repreendemos os problemas, abraçamos o que não é nosso, mutuamos saídas como se o dia de amanhã pertencesse a nós. E lá vai o nosso sono, a nossa alegria, a nossa vitalidade, o nosso ânimo, né? E largamos o controle de tudo. Então, muitas vezes é isso que acontece quando a pessoa está sobrecarregada. Ela não tem tempo de pensar muito em ir para um lugar de descanso, ela não coloca isso como prioridade, né? E muitas vezes a gente faz isso, acaba fazendo isso. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, né? Mateus 11 ele fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É nesse sentido, cansado e sobrecarregado são coisas diferentes, né? Quando nós procuramos a descrição dessas palavras no dicionário, a palavra cansada, ela faz referência, por exemplo, a uma terra que ela já sofreu muitas culturas, né? Já plantaram muitas coisas, já usaram ela muito tempo, então a terra ela está cansada, ela não consegue mais produzir porque ela está cansada. E esse cansaço trazendo para nós, o que eu entendo? É o cansaço do dia a dia, né? A gente tem que resolver tantas coisas, você tem que produzir tantas coisas no seu dia a dia e chega uma hora que você está cansado, né? E a sobrecarga, ela diz sobre algo que é uma carga em demasia, né? Em excesso. A sobrecarga, ela diz sobre algo que eu peguei sobre mim, né? Sobre algo que eu trouxe e que eu não tenho condições de carregar. Isso é a sobrecarga. E é nesse momento que o barco afunda, que foi o que a Cida falou, né? Porque aí a gente fica lá, você já está cansado, você já está sobrecarregado. Aí o que a gente faz? Você fica matutando no problema. Como se você soubesse o que vai acontecer no dia seguinte. Como se você tivesse controle. Como se você tivesse controle sobre o que vai acontecer no dia seguinte. E aí você fica matutando naquilo, você fica pensando em soluções, né? Eu acho que quando a gente faz isso, Deus olha assim e até ri, né? Porque fala, nossa, como são limitados, né? E muitas vezes a gente é assim mesmo, a gente fica matutando saída, como se o dia seguinte nos pertencesse, né? Ou seja, nós não largamos o controle. O ser humano, ele quer estar no controle em todo momento. Mesmo no momento de aflição, ele ainda fica matutando saídas.
Ele quer estar no controle. Mas quando nós descansamos, no final de um dia de trabalho, você não está mais no controle. Naquele momento de sono, naquele sono inconsciente, você não manda no seu corpo. Se você pegou no sono numa posição incômoda, você vai acordar dolorido. Porque você não vai inconscientemente mudar sua posição, né? É como se a gente estivesse ali totalmente em off. Mas a gente acha que tem o controle. Pelo menos tenta, né? E aí, o que a palavra diz sobre descansar, Cida? Nossa, aí foi aquilo que a Fabi falou, né? Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, né? A gente sabe que é uma palavra assim que a gente ouve direto. Por que é tão difícil de praticar essa palavra, né? E às vezes é uma coisa tão simples da gente chegar no Senhor, né? Às vezes chegar chorando e depois entrar no momento de oração, de busca mesmo por Ele, né? E parece ser tão difícil. Por quê? Porque a gente, aquilo que a Fabi falou, a gente quer ter o controle, a gente acha que a gente pode. E muitas vezes tá tão pesado esse fardo que tá difícil de dividir, né? E lá no livro de Lamentações fala também, Lamentações 3:25, está escrito, né? O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que os buscam, né? Em 1 Pedro fala também, no 5 e no 7, entregue-lhe toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vocês, né? Josué 1:9 fala também, esta é a minha ordem, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde andar. E aí, quando eu lembro dessa passagem, assim, uma coisa tão simples de se fazer, eu lembro, Fabi, daquele Naamã, né? Foi Eliseu, né, que falou para ele da lepra, né? Que era uma coisa tão fácil para ele fazer, mas que ele falou assim, nossa, ele nem me atendeu. Não foi que ele falou? Ele nem me atendeu, o profeta nem me atendeu, porque era um homem bem conceituado, né? Naamã era um chefe da guarda, né? E aí ele falou, não, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Jordão, no Rio Jordão. Ele falou, jamais vou fazer isso, porque era uma coisa simples. É isso que Deus quer da gente. É simples você ir para aquele lugar de descanso, ir aos pés de Jesus. Por isso que ele fala, vinde a mim, né? E aí tem vários versículos na Bíblia que falam sobre descanso. Descansar, confiar, buscar. Tem vários, né? Mas talvez a pergunta da nossa alma seja hoje para... Qual seria? Será que eu consigo depender? Será que a gente consegue depender? Mesmo com inúmeros versículos da Bíblia falando sobre descanso, sobre cuidado, será que eu, enquanto ser humano, enquanto Fabiana, será que eu consigo depender? Às vezes a gente não quer depender de quem mora dentro da nossa casa. Ai, Jesus, né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos aprender a depender. Mas eu consigo isso sozinha? Você consegue isso sozinha, Cida? Né? E a resposta que a gente chegou é que sozinho não. Pela força do nosso braço, não. E por quê? Porque a glória é sempre de Deus. Amém. Então Deus não vai permitir que você faça nada onde Ele não seja glorificado, né? Em Mateus 11:29, Jesus continua dizendo, ó, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. A continuação do primeiro versículo. Pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. O que faz o jugo se não manter o carro de bois indo na direção que o condutor deseja? Quem sabe o que é jugo, né? A gente foi aquela buscar, madeirinha, né? a gente foi aprender. Aquela madeirinha, né? Que fica ali, que segura os bois ali para o condutor levar. Para dar equilíbrio, né? Exatamente. Oh, meu Deus. Né? Então o jugo, ele mantém o carro de bois indo na direção que o condutor deseja. E o que Mateus fala? O que Jesus fala em Mateus? Tomem sobre vocês o meu jugo. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele quer conduzir a nossa vida. Ele quer ser o condutor da nossa vida, né?
E como nós não somos seres irracionais como os bois, por exemplo, aí ele continua. Jesus continua falando, deixem que eu lhes ensine, né? E o interessante, Cida, é que Jesus fala, deixem, né? E o que nos remete essa palavra deixar? É o ser humano ter um coração ensinável, um coração aberto, um coração sem amarras, sem preconceito, disposto a aprender, disponível, né? Exatamente. Disposto a aprender. Então a primeira ação é ir até Jesus. Ó, o começo do versículo de Mateus diz, vinde a mim. Depois, ter um coração disposto a aprender, que é quando ele fala, deixem que eu lhes ensine. E por fim, o que vai acontecer? Quando a gente trocar de jugo e deixar o Senhor nos ensinar, deixar o Senhor nos conduzir, haverá descanso para a nossa alma. Aí, como descansar, né? Existe um caminho fácil para isso? Como descansar? Será que é tão fácil assim? Para um ser humano que muitas vezes é egoísta e que quer estar no controle de todas as coisas? O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça, né? Para que andem no mesmo compasso. Precisamos andar no ritmo de compassos que o mestre nos ordena. Essa é a função do jugo, né? Sem equilíbrio, sem compreensão, sem submissão, sem sujeição, não tem como dar certo. Primeiro tomamos o jugo e depois deixamos que Jesus nos ensina, né? Porque o coração dele é manso e humilde, né? Eu tava meditando Atos 15:10, deixa eu puxar aqui. Vê aí, Fabi, na sua Atos 15:10. Ele deixa bem claro isso, ele deixa bem claro o que é você deixar, você descansar no Senhor. Primeiro, deixa eu ver aqui outro, também fala. Atos 15:10, pode ler, Cida? Pode ler. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos, gentios, com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Aí ele estava falando da lei, né? Porque o jugo, na época ali, quando Jesus chegou, a lei era um jugo muito grande para aqueles que estavam, né? E aí Jesus ainda fala lá que muitas vezes eles colocavam aquela lei, mas mesmo eles, né, os próprios fariseus, eles não conseguiam cumprir, né? Viviam uma vida e hoje em dia é a mesma coisa. Para você vir para a casa do Senhor, muitas vezes você está ouvindo tudo isso, todos esses mandamentos, você sabe, conhece de cor e salteado, mas você não pratica, né? Porque isso está se tornando um jugo para você. E Jesus não quer isso para nós. Jesus tem muito mais para nós, né? Tem muito mais. O jugo de Jesus é totalmente diferente do nosso, né? Na verdade, ele não quer o peso. Ele não quer o peso, o fardo, né? Ele quer te dar um fardo leve, né? É isso que ele fala. Eclesiastes também fala lá no 51:27, a vida com ele não é uma vida pesada, é uma vida de entrega, de renúncia, que muitas vezes a gente não quer. Porque tudo que acontece hoje na nossa vida é consequência das nossas escolhas lá no passado, né? E aí, por isso que muitas vezes a gente está sobrecarregada nessas áreas, né? Aí pode continuar, Fabinho. Então, aqui voltando um pouquinho sobre a questão do jugo, né? Então, como nós falamos, o jugo é uma peça de madeira que ela é utilizada para unir dois bois. E para que ela é usada? Para manter os animais no mesmo compasso, né? Então, nós precisamos andar no ritmo de compasso que o mestre nos ordena. Essa é a função do jugo. Então, sem equilíbrio, sem compreensão, sem submissão, sem sujeição, não tem como dar certo, né? Primeiro a gente toma o jugo, é uma decisão, lembra? Sempre primeiro somos nós a gente que vem, né? A gente que fica permanece diante da presença do Senhor, né? E aí em Mateus 11 fala, tomai o meu jugo, também é uma ação nossa, né?
E depois deixar que Jesus nos ensine. E por quê? Porque a Bíblia diz que o coração dele é manso e humilde. Você quer um mestre melhor do que alguém que tem um coração manso, pacífico e humilde, simples, né? Então tá bom, ok. Como descansar então? Nos submetendo à vontade de Jesus, tendo um coração ensinável, a gente acabou de falar isso. Aberto, sem resistência aos seus ensinamentos, estando dispostos a ouvir a sua doce voz nos conduzindo no caminho que Ele quer que andemos. Então, gente, existe um caminho. E existe um condutor. E existe um jugo que é para te manter no compasso, que esse condutor quer para a tua vida. Mas você vai abrir o teu coração para que Ele te ensine de forma mansa e humilde todos aqueles preceitos e leis, ensinamentos e revelações que o Senhor quer para a sua vida, né? E depois de tudo isso, de mudar o jugo, aí o Senhor fala, né? Descanso para a sua alma. Interessante isso, né? Porque a todo momento a gente fala de jugo, de cansaço, de sobrecarga como algo físico, né? Também. Mas, quando lá no final, lá perto do 30, o que ele fala? Descanso para a sua alma. E o que é a nossa alma? É a sede dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas paixões, né? E aí a gente volta porque a gente falou agora há pouco lá sobre Jesus estar dormindo no meio de uma tempestade e os discípulos desesperados. Então, o desespero em meio à tempestade nada mais é do que a nossa alma gritando, porque ela tem medo de sucumbir, né? Esse desespero que muitas vezes nos desestabiliza. É esse desespero que deixa a gente matutando a noite toda, que tira a gente, sabe, do sério, tira o nosso ânimo, tira a nossa alegria, tira o nosso sono, tira tudo. É a alma gritando, porque ela tem medo de sucumbir. O ser humano, ele tem medo de perder o controle Exatamente. da situação, né? Então, por isso que ele entra nessa tortura na alma dele, né? Então, é onde a gente acaba errando cada vez mais, né? Porque a gente acaba tomando decisões erradas. Mas Jesus, Ele quer organizar tudo isso dentro de nós. Porque Ele quer que nós andemos no compasso dele, né? Em equilíbrio. Então vamos lá, em Lucas 12, versículo 25 e 26, diz algo assim extraordinário quando a gente leu, né? Então, ó, para nós, porque eu me incluo, né? Que muitas vezes queremos estar no controle das situações. Lucas 12, 25 diz assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Responde aí rapidinho. Ninguém. Quem que pode acrescentar 1 hora à sua vida, por mais preocupado que esteja? Aí o versículo continua, o 26. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, gente, é Deus falando, isso para Deus realmente é nada. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Isso está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 25 ao 26. A gente não pode acrescentar 1 hora à nossa vida, que para Deus é super simples. De que adianta então se preocupar com coisas maiores? Em 1 Crônicas 28, versículo 9, parte B, diz: pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Deus sabe o que você fica matutando ali a noite toda, Ele conhece. Se você o buscar, é o que está escrito em 1 Crônicas 28, 9. Se você o buscar, o encontrará. Então, talvez, né, é uma sugestão, somos adultos, mas a palavra é a verdade. Ao invés, muitas vezes, de ficarmos lá buscando soluções para um dia de amanhã que a gente acha que tem o controle, o Senhor está dizendo aqui, ó, se você o buscar, o encontrará. Mas tem uma contrapartida também, continuação desse versículo. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Isso é muito sério, né? O Senhor conhece a nossa necessidade, se o buscarmos, o Espírito Santo nos revelará a vontade do Pai. E qual caminho nós devemos seguir. E nós temos o nosso maior exemplo, né, Cida? Quem será o nosso maior exemplo? Jesus, né? Ele é o exemplo. Como aprender a descansar com Ele, né? Como? Jesus sabe exatamente o que ele é para... O que
Jesus sabe exatamente quem ele é e para quem quem foi enviado pelo Pai, né? Ele sabia todo o plano e propósito dele, né? Ele tinha isso, um controle sobre isso, né? Será que nós também sabemos quem somos em Deus e para que ele nos chamou? Será? Tem muito cristão hoje nas igrejas que não conhece seu plano e seu propósito, né? Por quê? Porque não vai buscar do Senhor, né? E Jesus, ele tinha encontros diários, ele descansava no Senhor, porque ali ele entregava o fardo do dia. Você imagina, o ministério de Jesus de 3 anos, não teve muitos problemas com ele, com os discípulos, mas todos os dias Jesus estava ali no pé do Pai. Ele dava prioridade para estar com o Pai, né? Para ser exemplo, para conhecer toda a vontade do Pai. Ele e o Pai eram um só, né? É esse o desejo do Senhor para nossas vidas hoje, ser um só, né? Um só com Ele. E aí, em João 6,38 fala: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Lógico que dúvidas geram medos, a gente não conhece todo o nosso, não temos o controle da nossa vida, não conhecemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, mas se a gente colocar e confiar no Senhor, Ele tem preparado, Ele guarda, Ele sustenta, não é isso? Ele tem preparado coisas maravilhosas para você. Hoje você está passando por uma dificuldade muito grande, você não está compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus sabe, Deus tem o controle. Você não entregou a sua vida para Ele? Hoje você tem que confiar nele. E Jesus é o nosso exemplo, Ele confiou. Ele confiou no Senhor, Ele confiou no Pai dele. No Pai que cuida, que estava com Ele em todos os tempos, né, Fabi? E o ponto aqui, irmãos, por que é importante ter essa informação de que Jesus sabe exatamente quem Ele é e para que Ele foi enviado? Por que eu preciso saber quem eu sou em Deus, quem é Deus, quais são os planos do Senhor para a minha vida? Por quê? Porque dúvidas geram medo. Se você estiver cambaleando na tua fé, se você estiver cambaleando em convicções da verdade, da palavra, isso vai gerar dúvida. Se te gerar dúvida, vai gerar medo. Então, quando você estiver no meio dessas tempestades, lembra, lá no começo a gente falou, em algum momento da vida você vai passar por alguma tempestade, ou com você, ou com alguém que você ama, ou com alguém que te cerca, porque essas tempestades fazem parte da vida, do dia a dia. Às vezes são problemas que a gente pega, né, as sobrecargas, mas às vezes são problemas que são causados. E qual é a sua postura diante dos problemas, né? Então, quanto mais convictos de quem nós somos em Cristo Jesus, mais fé é gerada em nossos corações. Quanto mais fé for gerada em nossos corações, mais força nós teremos para vencer essas tempestades. Né? Nós estaremos mais preparados para descansar nos cuidados do Pai. Porque essas verdades estarão reveladas dentro de nós. Né? Você não vai mais ficar dependendo que alguém ministre num culto ou no outro. Não! Você vai ter ali seu dia a dia com o Pai. O Espírito Santo vai ministrar diretamente o teu coração. Vai tirar as dúvidas da tua mente. Vai revelar quem você é em Deus. Quem Deus é para você. Quais são os planos dele para a sua vida. Você vai gerar fé. Irmãos, é igual uma planta, né? A primeira coisa que sai ali da semente é a raiz. E para onde que ela cresce? Para baixo, não cresce para cima. Né? Quanto mais funda, mais forte for essa raiz, mais firme vai ser essa planta, né? Então é necessário crescermos em Deus, né? Descubra, busque do Senhor, leia a Bíblia, procure conhecer quem é Jesus, qual é o plano do Senhor para você, qual é o plano de Deus para a humanidade. Lembra-se lá de Apocalipse, ele já venceu, gente. Ele já venceu. Qual é o final da história? Jesus venceu. Né? Então, traga um pouco de paz para o seu coração. Outro ponto, Jesus foi um exemplo de obediência. Né? Então, ele sabia quem ele é, ele sabe, né, quem ele é, ele sabe por que ele foi enviado e ele é um exemplo de obediência. Em Mateus 26:39, o que ele fala? Né? Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo,
que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus foi obediente. Ele estava passando por uma opressão nessa hora, né? Ele sabia que ele tinha uma cruz ali na frente. Você imagina, ele conhecia, ele já conhecia o que ia acontecer lá na frente com ele, a crucificação. Então, ele suportou. Olha a oração que ele fez, que seja vontade tua, contudo seja feita a tua vontade. Aí é forte. E aí fica uma pergunta, né, para todos nós, né? Quanto, né? Quantidade, vamos, né? Quanto estamos dispostos em compreender a vontade do Senhor? É muito, é pouco? Deixem que eu lhes ensine, disse Jesus. Mateus 11, que é o versículo dessa ministração. E em Efésios 5,17 diz, né? Não hajam de forma impensada. Olha a alma gritando. Mas procurem entender a vontade do Senhor. Por isso que é tão importante acalmar nossa alma. Por isso que Jesus diz em Mateus que Ele vai nos dar descanso para a nossa alma. Por quê? Porque se as nossas emoções estiverem descontroladas, a gente vai agir como os discípulos. Jesus, acorda! Socorro, eu vou morrer! Né? O desespero vai tomar conta. E quando o desespero toma conta, a tendência é agirmos de forma impensada. A tendência é tomarmos decisões que lá na frente vão gerar arrependimentos. Essa é a tendência. Por quê? Novamente, queremos estar no controle, vamos ficar matutando soluções, vamos perder a nossa paz, a nossa noite de sono, pensando no dia seguinte o que eu vou fazer, para onde eu vou correr, quem que eu vou procurar. E a gente acredita assim, quando Deus fecha uma porta, ou né, Deus está permitindo algumas coisas na nossa vida, a gente tem que entender o porquê. E não a gente ficar questionando, chorando. Não, a gente tem que entender o porquê de tudo aquilo. Se Ele permitiu, porque se a gente está embaixo da mão poderosa dele, né? A gente está de embaixo, está trabalhando, fazendo tudo certinho na obra, a gente está lendo, está meditando, a gente está debaixo dessa mão poderosa. Quando ele permite alguma coisa, a gente fica questionando, chorando, por que aconteceu isso comigo? Mas não é, é Deus cuidando, é Deus tratando, é Deus trazendo para você uma nova chance, uma nova oportunidade. A gente fica se questionando, querendo tomar uma decisão. Não, eu vou lá, eu vou ver o que eu posso fazer. Não, ele para tudo e vai para os pés de Jesus para escutar o que ele tem para te dizer, para ele te mostrar o que ele tem melhor, né? Não fala que os planos dele são maiores que os nossos? Não é assim? Os pensamentos altos. Então, a gente muitas vezes quer tomar decisão na hora, que a gente não está escutando nada, porque a nossa alma está agitada. A gente não está tendo tempo para parar e ficar ali nos pés de Jesus. Vai buscar dele, ele tem o melhor para você. Às vezes a gente fala assim, está doloroso passar por esse momento. É doloroso, né? Quem já passou por isso, a gente chora, quer a gente se perder, que nem uma criança fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Aguenta. O filho aguentou muito mais, né? O filho conseguiu completar uma obra tão linda. A gente consegue fazer, porque Jesus falou que a gente faria obras maiores que ele, não faria? Amém. E para finalizar, a gente vai deixar aqui Salmos 62, né, capítulo 62, versículo 1, que diz assim: em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Aleluia. E aí a pergunta é, quem que está em silêncio? A alma, né? Em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Tem até um louvor da Zoe, muito abençoado, que fala assim, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Então é um pedido que ela faz ao Senhor, né? Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos aquietar, né? Todos esses barulhos externos, todos esses turbilhões aí de emoções, de ansiedade, para que o nosso coração, a nossa mente consiga ouvir a voz do Senhor, né? E aí a gente vai repetir aqui, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Vamos orar para finalizar, né? Agradecer ao Senhor por mais essa palavra, por mais essa live, a qual Ele nos ensinou nessa noite, né? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Amém, Senhor. Pai. Obrigado, Pai, por nos ensinar, por nos corrigir, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor cuida, zela pelos seus, Pai. O Senhor ama esse amor, Pai. Que amor é esse, meu Pai? Que cuida, que zela, meu Senhor. Obrigado, nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Oh, Pai, que essa palavra não volte vazia, Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, testifica essa palavra na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Testifica em cada coração, ó Deus. Oh, Senhor, e nós já te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Pai. Abençoa todos que estavam aqui, o David, a moça ali, que é o seu nome. Glória a Deus, a vida da Fabiana, nossa família. Abençoa todas as famílias da igreja, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com Deus, irmãos. Tchau, irmãos. Até a próxima.